Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a virtologia. Pensa nela como uma proposta bem prática para a nossa transformação, tanto pessoal quanto social. A ideia central aqui é bem poderosa: fortalecer quem a gente é, para literalmente reprogramar nosso cérebro e encarar os desafios da vida de um jeito muito mais eficaz. Bom, o nosso papo de hoje está bem estruturado. A gente começa investigando a raiz dos nossos perrengues, sabe? Depois, vamos ver uma notícia ótima. O cérebro pode sim mudar. Aí entra a solução, a prática das virtudes. A gente vai ver quais virtudes são chave para superar o orgulho e, para fechar, vamos entender como essa mudança, que começa pequena em cada um, pode respingar na sociedade inteira. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Por que a gente se vê repetindo os mesmos erros? A virtologia aponta para uma origem bem específica para essas nossas dificuldades e para esses ciclos que parecem não ter fim. Sabe aquela sensação de lá vou eu de novo? Por que a gente acaba caindo nos mesmos buracos, mesmo sabendo que não vai dar bom? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? E a virtologia traz uma resposta que se baseia em dois conceitos que são a chave para entender tudo: o orgulho e o tal do inconsciente booleano. Mas olha, segura aí. Quando se fala em orgulho aqui, não é só sobre arrogância, tá? É algo mais profundo. É aquela necessidade que a gente tem, bem primitiva mesmo, de se sentir importante, de ser aceito. O problema é que quando esse motorzinho não é bem administrado, ele vira o centro dos nossos conflitos e trava a nossa evolução. E essa ideia do inconsciente booleano é sensacional. Ele deixa de ser um mistério e passa a ser visto como um sistema, quase como um programa de computador. Ele fica rodando ali, no fundo, tentando preencher nossas carências, somando experiências parecidas do passado. E o resultado? A gente fica preso num looping, repetindo padrões, sem nem se dar conta do porquê. Ok, se o problema é um padrão que foi reforçado, tipo um programa rodando em looping, como é que a gente sai dessa? A boa notícia, a luz no fim do túnel, vem da própria ciência. E ela nos dá a ferramenta para essa mudança. Essa ferramenta se chama neuroplasticidade. É a capacidade incrível que nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos, novas estradas neurais, com base no que a gente pensa e faz. Isso aqui não é papo de autoajuda, é biologia. É a prova de que mudar não é só uma vontade, é uma possibilidade física, real. E é aqui que a virtologia dá o pulo do gato. Ela não só reconhece que a neuroplasticidade existe, mas a usa como uma ferramenta ativa. A prática de virtudes vira uma espécie de musculação para o cérebro, um exercício consciente para criar aquelas novas estradas neurais. Então, resumindo a ópera, o mecanismo biológico para a mudança já está aí dentro da gente. A virtologia basicamente chega com um manual de instruções, um método bem claro e estruturado para a gente usar esse mecanismo a nosso favor. Isso nos leva, então, para a solução que a virtologia propõe: construir, de forma ativa, uma personalidade mais forte. Nos termos dela, isso quer dizer desenvolver um ego com mais competências. E atenção, ego aqui não é o vilão, não é sobre egoísmo, é o nosso centro de comando, nossa consciência, quem toma as decisões. A diferença de abordagem é gritante. Pensa assim, em vez de só ficar cavando o passado para entender por que a parede da casa está rachada, a virtologia foca em construir um pilar novo, bem mais forte, para sustentar a estrutura toda, daqui para frente. É sobre construir novas habilidades para o presente. E essa, pessoal, é a grande virada de chave. Virtudes como paciência, gratidão, humildade, elas deixam de ser só um ideal moral, uma coisa bonitinha de se ter, e se tornam competências psicológicas práticas. São ferramentas reais, como músculos, que quanto mais a gente exercita, mais forte fica o nosso eu consciente, o nosso ego. Então, bora abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada no que tem dentro? Vamos ver quais são as competências específicas que a virtologia sugere para a gente fazer essa reprogramação cerebral na prática. A proposta identifica um conjunto de 33 virtudes. É um verdadeiro arsenal que funciona como um mapa, um GPS para o nosso desenvolvimento. Cada uma delas mira num aspecto diferente da nossa personalidade que precisa ser fortalecido. Dá uma olhada em alguns exemplos. Cada uma dessas competências é como um antídoto direto para os impulsos daquele orgulho que a gente falou no começo. Praticar a humildade, a paciência, é construir uma base interna muito mais sólida e consciente para lidar com a vida. A relação aqui é direta, causa e efeito. Pensa numa situação do dia a dia. Alguém te fecha no trânsito.
A reação automática do inconsciente booleano é o quê? Buzinar, xingar, se estressar. Mas aí você para, respira fundo e escolhe não reagir. Pronto. Nesse exato momento, você está fazendo neuroplasticidade ao vivo. Você está enfraquecendo a estradinha velha da impulsividade e começando a construir uma nova. Mas beleza. Isso tudo parece muito focado no indivíduo, né? E o coletivo, como fica? Agora, a gente vai dar um zoom out para entender como essa prática, que começa dentro de cada um, pode gerar uma onda de mudança na sociedade inteira. É um efeito dominó, saca? A lógica é de dentro para fora. Começa com indivíduos construindo personalidades mais equilibradas e fortes. Essas pessoas, mais resilientes, naturalmente se tornam líderes melhores, que agem pensando no bem comum. E com líderes assim, a consequência é a criação de sistemas mais justos que combatem a desigualdade na raiz. Essa visão que a fonte traz é bem provocadora. Ela basicamente inverte a lógica. Problemas como o crime não seriam uma causa, e sim um sintoma, uma febre. A verdadeira doença seria uma sociedade com estruturas de poder dominadas pelo mesmo orgulho e egoísmo que a gente tenta combater no nível individual. E no fim das contas, a mensagem é essa: a transformação pessoal e a social andam de mãos dadas. Uma coisa alimenta a outra. A ideia é que não adianta tentar construir um prédio incrível usando tijolos de má qualidade. Para ter um mundo mais justo, a gente precisa começar construindo pessoas melhores. E fica essa reflexão pra gente. E se a solução para os nossos maiores problemas coletivos começar com aquele pequeno, quase invisível, ato de virtude pessoal? A ideia de que um simples gesto de paciência, um momento de gratidão, não é só um ato isolado. Talvez seja a primeira peça de dominó caindo, o começo de uma corrente de transformação muito, mas muito maior.